nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onipotente, glorioso e amado Deus, a nossa alma, nosso ministério se enche de alegria nesta hora, Senhor, por novamente Tu nos dá, por graça, a oportunidade de participar, Senhor, da palavra, do serviço divino de palavra, que reconhecemos que é essencial, de suma importância para o nosso viver espiritualmente sobre essa terra. E obrigado, Senhor, porque novamente podemos participar da palavra. Amado Pai, santifica-nos, dando ouvido e olhar santificado para ouvir e entender aquilo que é o Teu propósito. Precisamos desta Tua ajuda, Senhor, porque muitos até ainda nos dias de hoje não conseguem, Pai, entender o grandioso e verdadeiro propósito do Teu Filho Jesus, de sua vinda aqui sobre essa terra. E Tu nos deste a graça que através da potestade do Santo Espírito, da Tua Igreja, do Ministério de Graça e Apostolado, que através do Santo Espírito, Tu nos mostra o reino de Deus. E já antecipadamente nos mostra, Senhor, o lugar onde Jesus está, nos aguardando para estarmos junto com Ele um dia. Envia Ele, Senhor, em breve e aceita-nos por graça neste dia. Aceita do nosso coração, Senhor, toda a honra, louvor e glória. Amado Pai, o hino que o coro acabou de cantar também aceita. Oferecemos a Ti esse louvor, amado Pai, a Jesus, o Teu Filho, ao Espírito Santo. Amado Pai, também, na qualidade de seres humanos que ainda somos, temos as nossas necessidades, as nossas debilidades, as nossas situações. E, Pai, Tu conheces a cada um de nós, cada um dos Teus filhos, Tu sabes e conheces. E é o momento, Pai, que clamamos a Ti, ajuda aos Teus filhos, ao Teu povo, que nada deste mundo faça com que ofuscamos a nossa visão e o olhar para a glória. Para isso, fortaleça a nossa fé. Pai, como diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir. E por isso estamos aqui, gratos por novamente estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Irmãos e irmãs, às vezes são impedidos por um motivo ou outro. Pai, ajude também a estes nossos irmãos, que eles possam sentir em suas almas que estamos lembrando dele com muito amor. Aquilo que Jesus deixou aqui sobre essa terra quando esteve entre nós, que amou a humanidade, amou o mundo. E nós também tomamos a Ele como exemplo. Amamos os nossos irmãos, amamos a alma do Teu povo, Senhor, de cada um dos Teus filhos, de cada ser humano vivente sobre essa terra. Dai-nos um coração sensível e cheio de amor para tudo isso, Senhor. Agora entregamos em Tuas mãos também as nossas necessidades espirituais, que estas são as mais importantes, Senhor. Ajuda cada um dos Teus filhos a olhar a Ti, amado Pai, renovar as vossas esperanças da circunstância, situação, e levar no coração de que Tu é um Pai todo-poderoso, cheio de amor e tão somente quer o nosso bem. Por isso instituiu a salvação da alma através de Jesus. Permita-nos viver uma hora de alegria, benção e paz, em entranhável comunhão com o apóstolo maior e todo corpo de ministério sobre essa terra, até o diácono, com cada irmão e irmã aqui, em todos os lugares que também vai levar, através da transmissão, a palavra, sejam abençoados, Senhor, por Ti, através da Tua palavra. O pedimos tudo em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Está em Mateus, no capítulo 21, no versículo 10 e 11, a palavra para este domingo de Ramos, que diz assim: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus,
o profeta de Nazaré da Galileia. Temos a leitura bíblica ainda, amados irmãos, por se tratar do serviço divino especial, e nosso querido irmão Borg vai ler. Está em Mateus, no capítulo 21, do versículo 1 até o 11. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei a ti vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que a seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Irmão, sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor. Também, temos o coro. Por favor, o coro canta. Agora sim, sejam todos bem-vindos, amados, para esta hora de benção na casa do Senhor. A gente, como ser humano, cometemos falhas e situações, e isso pode acontecer até no serviço divino, na palavra, porque a gente temos aprendido que a vida espiritual e a vida material andam paralela, junto, e muitas vezes a vida material quer cruzar o caminho, mas é a nossa tarefa de poder
sempre conduzir aquilo que é o melhor para o povo de Deus, os filhos de Deus. Esse foi o grandioso propósito de Jesus Cristo, e o tema do serviço divino hoje é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. E tem tanto conteúdo essa palavra, amados, que a gente tem que resumir ou pegar alguns pontos, porque o horário é nosso inimigo, não dá assim para expressar tantas coisas maravilhosas. Claro que no seu tempo o Espírito Santo vai revelando aos poucos aquilo que é para o dia de hoje, né? Ou o que será para a próxima quarta-feira, o próximo serviço divino no domingo. Os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles questionavam a Jesus já naquele tempo. Isso não é algo nosso, novo. Eles queriam saber sempre à frente, né? E Jesus repreendeu eles: olha, no seu tempo vai ser revelado as coisas. Eu não posso falar de tudo de uma vez para vocês, porque vocês não suportariam. E hoje, essa foi a resposta de Jesus quando os discípulos cobravam ele: ao seu tempo vocês vão saber né, as revelações. E é uma graça disso também da parte de Deus, porque o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, muitos não conseguiram entender, embora eles ali, aqui fala de uma grande multidão no nosso texto, né? E a multidão dizia, né? Perguntaram quem é este, e disseram, primeira coisa, esse é Jesus. E dizendo, esse é o Filho de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos não conheciam, né? Porque a multidão foram se aglomerando nesse grandioso lugar, e quando anunciaram isso e lembravam e viam os feitos de Jesus, que tão somente Deus tinha o poder, através de Jesus Cristo, de fazer os milagres que um ser humano, né? Jesus revestido da carne fez, né? Ressuscitar morto, todos os milagres, né? Devolver a vida a um ser humano, curar, e assim por diante, né? Transformar lá a pedra em pão. E essa notícia percorreu, e muitos foram até Jerusalém, porque era a entrada, é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, e depois, quando perguntaram, falaram, este é Jesus, é o profeta. E o profeta, amados irmãos, no Antigo Testamento, relata que era aquele que Deus utilizava para anunciar a Deus, o amor de Deus, o plano de Deus, né, as intenções de Deus ao ser humano naquela época. Então eram homens abençoados por Deus e tinham o nome de profetas. Eles tinham essa grandiosa tarefa, como a gente pode se recordar no Velho Testamento, né, o trabalho dos profetas, Isaías, Jeremias e assim muitos outros profetas. Então, intitularam Jesus com um nome poderoso, mas também intitularam ele como profeta. Justamente porque os profetas tinham, né, essa missão de Deus, através deles, mostrar, né, o plano de salvação, a ajuda de Deus ao ser humano. Mas em seguida também fala, né, este é Jesus, profeta de Nazaré. Também tem um outro significado, Nazaré. E confesso que eu aprendi hoje, através da palavra do apóstolo maior, Nazaré ela também tem um significado espiritual muito grandioso. Nazaré era um lugar onde vivia um povo que era rejeitado pelos judeus. Eles consideravam como um povo inferior. E Jesus nasceu, né, em Nazaré, justamente para demonstrar o amor de Deus através do seu Filho Jesus, não só o nascimento dele, mas no lugar que ele nasceu, na cidade, no lugar que ele nasceu. E depois a segunda leitura da Sagrada Escritura pelo irmão, fala ali que Jesus veio montado num jumentinho, né? E para poder mostrar a humildade diante do ser humano, do amor de Deus aos humildes também que viviam. Então tem um significado maravilhoso para nós também o fato de Jesus Cristo ter vindo de Nazaré.
E depois ali fala, né, profeta de Jesus da Galileia. E Galileia significava, também tem um outro significado, que Galileia era aqueles que vinham da descendência de Davi, que já era um povo já mais, podemos dizer, mais diferenciado, né, dos judeus que vinham da descendência de Davi. E Jesus Cristo era da descendência de Davi. E muitos não conseguiam entender por que então ele nasceu num lugar, na manjedoura, veio, em vez de vir numa carruagem toda moderna naquele tempo, como um rei, ele veio simplesmente montado num jumentinho, né? E muitos não conseguiam entender isso. E depois ali fala, porque questionaram Jesus, mas você é o rei? Sim, eu sou o rei, filho de Deus. Depois, no decorrer da palavra do serviço divino, nós vamos ver que o próprio Pilatos reconheceu a Jesus como rei, rei dos reis, né? Rei dos judeus. Porque Jesus disse a Pilatos, tu falas que eu sou rei, eu sou o rei. Então, amados irmãos, essa entrada triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo no Domingo de Ramos, né, que por isso tem o nome Domingo de Ramos, porque colocaram ramos onde Jesus iria passar para que nem a poeira do chão sujasse as vestimentas de Jesus. Era algo maravilhoso. Mas, infelizmente, a gente sabe que depois de tudo isso, esses que falavam hosanas, né, o filho de Davi, a descendência de Davi entrando em Jerusalém, era algo triunfante. Porém, infelizmente, depois que Jesus começou a falar do seu reino, né, que o reinado dele não era deste mundo, que aí ele pôde mostrar que era rei dos reis, né, rei dos judeus. E ele veio nessa condição, amados irmãos, de anunciar o reinado de Deus, que não era mais do mundo, daquilo que nesse Domingo de Ramos, naquele tempo, esperavam de Jesus. E aí não conseguiram entender e depois falavam que era um impostor, crucifica ele, né? Então, amados irmãos, isso também faz com que ele veio pregar o reino de Deus como sumo sacerdote também, como um pastor de ovelhas que estava dando a sua vida pelas ovelhas, pelas almas de cada um daqueles que estavam ali, e que se estende isso até nos dias de hoje. E, amados, nós temos a nossa parte como ser humano e como eles deveriam de ter, que muitos depois, amados irmãos, reconheceram. Muitos, eu acredito que naquele alvoroço da multidão foram uma palavra popular, foram no embalo dos outros e se entusiasmaram com aquela situação, mas depois eles tiveram reconhecimento. E depois de tudo que aconteceu, exemplo disso foi o soldado, né? Uma passagem conhecida na Bíblia, o soldado que estava ali ajudando na morte, na crucificação de Jesus. E quando Jesus se dirige a Deus e Pai, perdoa eles não sabem o que está fazendo. Aquele homem, aquele soldado reconheceu. E eu acredito que ele, com muita dor no coração, ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Pelas palavras de Jesus, pela misericórdia de Jesus para aqueles que se encontravam ali. E não foi só esse soldado, provavelmente muitos daqueles que estavam gritando ali por causa do alvoroço, depois tiveram um reconhecimento, amados irmãos, de que Jesus foi o Rei dos Reis e puderam levar o reconhecimento do grandioso propósito de nosso Senhor Jesus Cristo, não só da entrada triunfante de Jesus no Domingo de Ramos, para
talvez resolveram saciar os problemas, situações que eles tinham, mas começaram a passar a enxergar aquilo que verdadeiramente o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, isso fala muito com nós nos dias de hoje, amados irmãos. Um ponto maravilhoso de Jesus nessa entrada de Jesus em Jerusalém, que nesse período ele purificou o templo. Ali é aquela passagem onde Jesus expulsou os mercadores ali que faziam comércio dentro do templo. Jesus purificou o templo e depois instituiu a Santa Ceia. Isso tem um significado grandioso e maravilhoso para nós, porque nós temos aprendido ao longo do tempo que a igreja, o templo de Deus, somos nós. E hoje nós também somos purificados, né? Como templo, tomando este exemplo, a atitude de Jesus Cristo, purificar o templo e depois instituir a Santa Ceia. E ensinou, né, a oração do Pai Nosso. Como nós fazemos hoje? Oramos o Pai Nosso, recebemos o perdão do pecado, isso é a purificação da nossa alma, e depois vamos à Santa Ceia. Veja, amados irmãos, que feito de Jesus maravilhoso na sua entrada triunfante. E claro, muitos ainda não conseguiam entender tudo isso, poucos puderam reconhecer, até os próprios discípulos que depois de toda a convivência com Jesus, até quando Jesus foi participar da ceia, né, entre os discípulos, até aquele momento eles também não entendiam. E que Pedro ali, depois ele teve que ser corrigido por Jesus, porque Jesus falou para ele, bem, mas se você não quiser participar, porque Jesus falava, aquele que não participar do meu sangue e da minha carne, não tem parte comigo. E eles não entendiam, embora tivessem vivido todo o tempo com Jesus. E isso faz a gente também nos dias de hoje, amados irmãos, compreender a situação daquele povo, porque às vezes podemos pensar, mas que povo gritavam, louvavam a entrada de Jesus e daqui a pouco estavam ao contrário disso, né? E a gente poderia estar julgando esse povo, mas eles também, só com o passar do tempo que vieram entender o propósito de Jesus. E o maravilhoso que Jesus não abandonou a eles, a ponto de na cruz dizer, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Então, amados irmãos, nós temos a graça hoje de poder purificar o nosso templo. Claro, temos que fazer a nossa parte. A parte que cabe a cada um de nós, os filhos de Deus, é nossa. De poder ir até o templo, ir até a palavra de Deus, né? O que estamos fazendo, irmãos que estão com os aparelhos ligados, recebendo a palavra. Há uma situação que hoje meio que comum, alguém dizer, mas Deus não está em toda parte, por que tem que ter igreja? Por que eu tenho que ir na igreja? Ter que ir. Já começa aí por aí que é algo, não é termos que ir, nós não temos que chegar ao domingo e dizer, eu tenho que ir para a igreja, não, e se isso acontece, temos que pedir a Deus forças para mudar isso, mas a necessidade, eu necessito de Deus, eu reconheço a Deus, o reino de Jesus que ele veio anunciar na entrada no domingo de Ramos ali em Jerusalém, que reconhecer que eu preciso de Deus, eu sozinho ninguém pode. Reconhecer a Jesus como o Rei, né? O Filho de Deus. Esse reconhecimento é com nós, amados irmãos, porque isso é individual, porque tanto aqueles que puderam ter esse reconhecimento
depois da morte de Jesus, muitos reconheceram, porque viram que ele deu a vida e pôde dizer: esse era o Filho de Deus. Se arrependeram e, já passado mais de 2000 anos, certamente achou graça diante dos olhos de Deus, através do arrependimento, e pôde caminhar hoje no mundo do além, na eternidade, como caminhar como filhos de Deus ali pelo reconhecimento. E essa é a nossa tarefa, amados irmãos. Só para lembrar de que isto não é algo novo, já vinha já dos discípulos. A gente lê no Evangelho de Mateus, o apóstolo Pedro, ele era sempre o que estava na... Eu sempre que leio as notícias na Sagrada Escritura, as passagens do apóstolo Pedro, não dá para não pensar que ele era muito próximo de Jesus, e ele certamente perguntava muitas coisas para Jesus, e por conta disso Jesus muitas vezes tinha que repreender ele, e com muito amor, né? É tanto que Jesus, sobre essa pedra edificarei minha igreja. É o amor que Jesus tinha pelo apóstolo maior da época, né? O apóstolo Pedro. Então, lá no Evangelho de Mateus 16, capítulo 13 até o 17, diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes o homem ser o Filho do homem? Jesus perguntando aos discípulos: o que eles estão falando? Quem sou eu? E eles disseram: uns diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Contudo, tem que pensar que os discípulos estavam vivendo um medo ali porque começaram a perseguir os cristãos, primeiro Jesus crucificaram, e depois começaram a perseguir os seguidores de Jesus. Dentre eles estavam os apóstolos. Falaram: não, você, Senhor, é o Filho de Deus, é o Cristo, Filho de Deus. Esse reconhecimento é um exemplo, amados irmãos, para cada um de nós. E quem faz, amados, a gente ter esse reconhecimento, desenvolver a nossa fé, permitir que desenvolva o plano de salvação de Deus em nossa vida? É o Espírito Santo. Aquele que nos revela em cada serviço divino, em cada comunhão que temos com o irmão, em cada oportunidade que o amado Deus nos dá. Ele, através do Espírito Santo, nos revela tudo isso. Coisas que talvez para o mundo, temos que tomar cuidado quando falamos do mundo, que quando fala do mundo dá a impressão que nós vivemos num outro mundo como filhos de Deus. Não, nós vivemos no mundo. O ser humano vive num mundo. Mas às vezes passa a impressão que não consegue entender. E hoje nós observamos quantos caminhos que se abrem. Jesus alertou sobre isso. Como seria no final? Aqui está Cristo, ali está Cristo. E Jesus alertou que muitos caminhos iam se abrir. Né? Mas há aqueles que crê, que reconhecem, como Pedro, tomando como exemplo: o Senhor é Cristo. E eu reconheço a ti que só através de ti eu vou alcançar, resolver os meus problemas. Qual? Os mesmos que aquele povo também foram atrás de Jesus e depois saíram decepcionados, porque muitos foram com a ânsia de resolver os problemas. Isso é um alerta também, amados irmãos, para nós na igreja hoje, né? Será que eu estou decepcionado com a igreja também? E não vou, porque talvez eu levei uma vida de fieldade e hoje eu passo por isso ou aquilo. É um alerta, porque muitos pensaram daquela forma, né? E passam com isso e não lembrar do sacrifício, da entrada triunfante de Deus em seu perfeito plano de salvação, o qual por graça nos escolheu. É algo maravilhoso, né?
Que esse domingo de Ramos, amados irmãos, seja de preparativo para que nós possamos festejar logo em breve a Páscoa do Senhor, né? A alegria da Páscoa do Senhor. Possamos orar não só por nós, mas pelo nosso próximo, pelos nossos amados. Agora há pouco na sacristia nos comentava o amor de Deus sobre Noé. Noé, a gente sabe que a família dele se salvou por causa da fé dele. Isso também é um exemplo para nós. Por causa do nosso amor e da nossa fé, nós podemos ajudar o nosso próximo. Que eles possam também alcançar a misericórdia e a salvação de Deus, né? Para isso, amados irmãos, temos esse tempo de reflexão para, através do nosso amor, o mesmo amor de Jesus, reconhecer as falhas e fraquezas do nosso próximo e não julgar e sim pedir a misericórdia de Deus para todos. Amém. Temos a alegria de estar entre nós o nosso querido pastor Henrique. Por favor, manifesta o que tem no seu coração. O coro tem um hino. Amados irmãos, temos no serviço divino de hoje um domingo festivo, domingo de Ramos, domingo da entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que nos permite, nos possibilita vivenciar o seu Evangelho através da oportunidade de estar fisicamente na casa de Deus, recebermos o perdão dos nossos pecados e a comunhão com Cristo na Santa Ceia. A palavra de hoje traz pensamento sobre questionamento do pessoal, de algumas pessoas na entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, perguntando: quem é este? E muitos ali podendo responder que era Jesus Cristo, um profeta da Galileia. Amados, dizer que Jesus Cristo é um profeta é simplificar demais, né? Jesus Cristo também é um profeta, porque ele profetizava o reino de Deus, ensinava o povo a manter a fieldade, o caminho do Evangelho, para uma vida agradável a Deus e na esperança de vivenciar a graça de Deus para a comunhão eterna com Ele. E eu pensava sobre isso, porque é para nós uma alegria poder vivenciar hoje o Evangelho, vivenciar o perdão dos nossos pecados, a comunhão com Cristo na Santa Ceia. É uma oportunidade que temos hoje, que foi vivida nessa entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, na plenitude do amor de Cristo para com as nossas almas, porque ali ele pôde vivenciar a injustiça pela morte na cruz, vivenciar maus tratos, né? Tortura
até culminar com o seu sacrifício na cruz, pelo amor que ele tem para com as nossas almas. E ao fazermos uma reflexão sobre isso, dizemos, realmente, dizer que tão somente era um profeta, Jesus Cristo, é muito pouco. Trazendo para o nosso tempo, já ouvi dizer de Jesus Cristo, uma pessoa perguntando para outra, ouvia de uma maneira virtual, quem é Jesus Cristo? E a pessoa dizer que foi um bom homem. Talvez de uma maneira muito resumida e simples, quando, como ouvimos, foi um profeta. E devemos refletir sobre isso e pensar qual postura deveríamos ter se vivenciarmos em nossos vizinhos, colegas de trabalho ou alguém próximo dizer que Jesus Cristo foi um bom homem. Poderemos dizer, posso complementar? Essa é a conduta que espera dos discípulos de Cristo, de poder atuar, explicar, conduzir a compreensão de fé daqueles que, nessas situações que se aparecem perante a nós. Porque muitas pessoas podem enxergar no mundo em que vivemos a mão de Deus na criação, através das plantas e árvores, através da admiração em animais, através da admiração em toda a criação de Deus. Porém, quando se dirige a Jesus Cristo, não tem uma total compreensão de quem Ele é. E podemos dizer que, e sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de que não chegaremos até a comunhão eterna com Deus se não for através da crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ter fé e não somente saber que Jesus Cristo passou sobre essa terra, mas aprofundar nisso. Jesus Cristo morreu para que no tempo de hoje pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo foi a concretização da palavra de Deus de que enviaria um que pisaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo foi profeta, é rei e foi sacerdote por sobre essa terra. É muito mais complexo do que isso. O apóstolo mencionou a resposta de Pedro que agradou ao nosso Senhor Jesus Cristo sobre: e vós, quem dizes que sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu me lembrava da Sagrada Escritura, um encontro que Jesus Cristo teve com 2 servos, já após o seu sacrifício na cruz, e Jesus Cristo não se permitiu ser reconhecido. E quando Jesus Cristo partiu o pão e desapareceu da presença deles, eles puderam dizer: acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava? E eu pensava, a nossa fé, o nosso reconhecimento para com o nosso Senhor Jesus Cristo deve nos fazer arder o nosso coração. Não podemos enxergar de uma forma resumida, não podemos aceitar a visão de Cristo como uma forma resumida, e sim dar uma explanação, demonstrar que a salvação, a eterna comunhão com Cristo só é possível através da crença no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora há pouco falava da situação de ter que ir na igreja, né? O fator de ter que ir na igreja não vai fazer aquilo que o pastor acabou encerrando sua prédica, arder o coração. Uma ocasião, uma irmã, ao cumprimentar um servo na porta, ela questionava com ele, ela ouvia algumas reclamações na porta, né, que a gente vai se cumprimentar, e algum questionamento a respeito da palavra do serviço divino, e ela passava e dizia: nossa, mas eu achei tão lindo, maravilhoso o serviço divino, eu não percebi.
Isso é um exemplo, amados irmãos, para nós, porque o coração estava voltado para, ardia a palavra do serviço divino, um anseio, a necessidade de estar diante da palavra tem que arder no nosso coração. Quando Jesus, ele purificou o templo, amados irmãos, ele instituiu a oração do Pai Nosso, que é a oração instituída por ele, deixada por ele, a oração que tem, por completo, por toda a nossa necessidade humana e espiritual, física e espiritual, é tudo, tem completo ali. Só que o nosso coração arde quando a gente está orando o Pai Nosso, ou virou um costume. O pastor disse, alguma coisa, não, uma rotina, um costume, o costume de vir para a igreja, a rotina de todo domingo estar na igreja, a rotina é o inimigo número 1 do amor. O apóstolo Fiore uma vez mencionou isso num serviço divino. E que a oração de cada um de nós, quando vamos orar ao Pai Nosso, colocamos o sentimento, em cada palavra, em cada verso que contém ali. Para isso, nós vamos preparar o coração e vamos cantar o hino. Não, vamos diretamente à oração do Pai Nosso, perdão da falha. Por favor, o Senhor nos convida a participar da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, Onipotente Deus, muito obrigado pela renovada oportunidade de estar diante da Tua Palavra, Senhor. Pai, ajuda-nos para que, pela atividade do Santo Espírito, aquele que nós recebemos os dons um dia pelo apóstolo, pela imposição da mão de um apóstolo, ele faça nos lembrar de tudo vivido na Tua casa, Senhor, ao longo do tempo, ao longo dos anos. E quando for a hora das nossas necessidades, ele possa fazer nos lembrar das atitudes, dos pensamentos, das situações, tomando o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo, o que Ele faria no nosso lugar. Ajuda-nos, Pai, neste sentido. E assim, Pai, entregamos em Tuas mãos também os rogos e pedidos dos Teus filhos, irmãos que vão passar pelos médicos, irmãos e irmãs que precisam de um novo trabalho. Pai, aprende os caminhos de tudo isso e supre as necessidades, Senhor, do Teu povo, não só a nós, mas aos Teus filhos ao redor do mundo. Temos situações de guerras e conflitos ao redor do mundo. Protege e guarda a Tua igreja, Pai, cada um do Teu povo. Assim deixamos todas as coisas nas Tuas mãos, amado Pai, até mesmo aquilo que não lembramos de falar em palavras. O rogamos tudo isso em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Por favor. Oh
obrigado, amados irmãos. Desejo de todo o coração uma abençoada Sexta-feira Santa, no próximo serviço divino, e também um feliz e abençoado domingo de Páscoa para todos vocês. Até sempre, até o próximo encontro, quando Deus permitir.